Começa agora, na programação da Rádio Cidade FM, o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus. Palavras sábias do nosso Senhor Jesus Cristo. A apresentação, Pastor Paulo. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem. Ouvintes amigos, nós estamos dando início do programa da Igreja Universal dos Dons de Deus. Palavras sábias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos como presidente desse ministério o pastor Gevaldo de Brito. A igreja sede em Diadema, na Avenida Ulisses Guimarães. Não me lembro o número, mas sede é em Diadema. E nós mandamos uma saudação para o pastor Gevaldo de Brito, para a sua família e para toda a igreja lá. Também mandamos uma saudação para o meu neto, o Anderson. Anderson, um abraço para você, Deus abençoe. Continue nos prestigiando e continue ouvindo realmente a palavra de Deus. Ela fará muito bem a você e a todos aqueles que estiverem junto com você. Também mando um abraço para o seu pai, Vanderlei. Vanderlei, um abraço para você, Vanderlei. Também mandamos um abraço para a Sueli, para o Reginaldo. Alô, Reginaldo. Deus abençoe a você também. Um abraço também para a Silvânia. Alô, Silvânia. Você, pastor Nicodemo. Viviane, Leidiane, Juninho. Nós mandamos também uma saudação para o Juninho. Que Deus abençoe a você, Juninho. Também mandamos uma saudação para o Marcos. Alô Marcos, alô Gabriel. Mandamos uma saudação para você, Gabriel, um abraço. Também para o Jonas. Alô, Jonas, Deus abençoe você também, Jonas. Também para a esposa do Marcos, a Kátia. E também para os outros meninos, que Deus abençoe a todos. E também mandamos um abraço aí para o Eliseu. Alô, Eliseu, você, para Marta, sua esposa, Deus abençoe. Um abraço a todos, que Deus abençoe a você também. E nós vamos ouvirmos um hino para o seu elevo espiritual. Então ouça neste momento e em seguida nós vamos mandar mais saudação, como aqui para a Delegacia de Alto Paraná, para os policiais, para os presidiários. Que Deus ilumine a mente desses homens, que eles possam realmente ouvirem a palavra de Deus, se converterem, que o importante é isso. Vamos ouvir um hino e nós oferecemos esse hino para os presidiários e para todos. Ouçam. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade.
Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste momento nós mandamos diversas saudações e ainda nós vamos continuar mandando saudações aos ouvintes que estão na sintonia desse programa, para Itaquiraí, para o pastor Dedé, para o Floriano, para também o Nego, irmão do pastor Dedé, e também para Amaporã, para o senhor Eupídio, amigo nosso, que Deus abençoe, também para o pastor da igreja de Amaporã e para todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. E nós vamos falarmos a respeito das causas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigos ouvintes, o nosso alvo é fazer notório e conhecido a palavra de Deus. Fazer com que a humanidade venha a saber quem é o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós batemos muito nessa tecla, porque muitos não sabem quem é Jesus Cristo. As pessoas confundem, não sabem que Jesus é o mesmo Deus e que Deus é o mesmo Senhor Jesus. Certo dia, um dos discípulos perguntaram para o mestre dizendo: Mestre, mostra-nos o Pai, e é o que nos basta. E Jesus disse: Estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, meu amigo, a palavra de Deus nos diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo foi criado aquele corpo de homem para que o Espírito de Deus habitasse nele. E quem via Jesus, via o Pai. E quem via o Pai, via o Filho. Mas os homens não entendiam. Ainda nos dias de hoje, muitas pessoas pensam que Jesus é um e que o Pai é outro. Louvado seja Deus. Jesus disse, lá no livro de São João está escrito: no princípio era o Verbo. Verbo é a palavra. E o Verbo estava com Deus, quer dizer, a palavra estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele habitou entre nós e vimos a sua glória. Quer dizer, o próprio Deus habitou no meio da humanidade, no meio do povo, e o povo não reconheceram que ele era Deus. Então, meu amigo, saiba você que Deus, ele é o Senhor de tudo. E Jesus disse, preste bem atenção para você entender. Jesus disse assim, que Ele é o princípio e o fim. E fora dele não há outro. Está escrito lá no livro de Apocalipse, na última página, dizendo assim: eu sou, o próprio Senhor Deus dizendo, Jesus dizendo, eu sou o ômega, eu sou o alfa e o ômega. Quer dizer, o princípio e o fim. Fora dele não há outro Deus. Os homens criam outros deuses. Os homens procuram de diversas maneiras querer encontrar com Deus, mas dificilmente o vão encontrar indo por outro caminho, porque o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho. Se ele é o caminho, se ele é a verdade, se ele é a vida, para onde nós iremos? Eu pergunto, quem foi que deu a vida ali na cruz? Quem foi que desceu da sua glória e fez-se homem e habitou no meio do povo e foi torturado,
carregou aquela cruz, uma coroa de espinho, sua face sangrando, seu corpo sendo torturado, chicoteado. Quando chegou lá, no Gólgota, puseram ele na cruz, pendurado, com as mãos cravadas, os pés, suportando aquela coroa de espinho, os cravos nas mãos e nos pés. O corpo dele estava todo torturado, ensanguentado. E agora, meu amigo, os homens inventam outros deuses para quererem se salvar. Mas, de maneira alguma, a humanidade irá se salvar se não aceitarem a Jesus Cristo como Deus único e suficiente Salvador. Jamais. Por isso é que o Senhor Jesus disse desta maneira: sem mim nada podeis fazer. Ele é o dominador dos céus e da terra e de tudo quanto há. Meu amigo, esse ar que você respira não pertence a você, pertence a Deus também. Se Ele tirar esse ar que você respira, você morre. Deus, Ele te ama. Ele quer fazer com que você venha ao conhecimento da verdade. Por isso que Ele disse: eu sou o caminho, a sua verdade, a sua vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meu amigo, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você quiser entrar nos céus pelas portas, se você quiser ter a salvação. Quando Jesus partiu aqui da terra, Ele disse: eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejai-vos também. Eu vou, mas eu volto, disse o Senhor. Ele vai voltar um dia, não sabemos o dia nem a hora, mas está se aproximando a vinda do Senhor. Ele virá até as nuvens. E quando Ele vier até as nuvens, Ele vai enviar os seus anjos aos quatro cantos da terra para buscar os seus escolhidos, para com Ele morar naquela cidade santa, naquela cidade maravilhosa que Ele foi preparar para os seus escolhidos. Ai, meu amigo, daquele que ficar. Ai daquele que rejeitar o Senhor Jesus Cristo como Deus único e verdadeiro. A Bíblia nos diz que quem for contra esta rocha, que é Jesus Cristo, esta pedra, se esmiuçará. E se você não aceitar Jesus, você estará indo contra. Medite bem. Se você não aceitar a Jesus Cristo como Deus único e suficiente Salvador, você estará indo contra esta rocha. E você se esmiuçará, se fará em pedaços. E ainda entrará o seu espírito em condenação. Porque o homem vai receber um outro corpo incontaminável, incorruptível, para viver nos céus em gozo, em alegria. Mas se o homem rejeitar o maior dos pecados que o homem faz, ele não tem perdão, é se ele não aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele não terá o perdão, porque ele rejeitou o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Filho, porque foi criado pelo Espírito, mas Ele é o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Então, meu amigo, saiba que Deus te ama. Por isso aqui estou, para que você se arrependa dos seus pecados, peça perdão ao Senhor dos seus pecados, seja qual for o seu pecado.
Ele está pronto, de braço aberto, a te receber. É como aquele caso do filho pródigo. Isto quer dizer o crente desviado. Deus está pronto para receber ao homem, a mulher, o jovem, a qualquer que se arrepender e disser: eu vou voltar para o Senhor Jesus. Eu vou pedir para que Ele escreva novamente o meu nome no livro da vida. Você sabe que o anjo do Senhor, ele tem um livro da vida. E o seu nome tem que estar escrito neste livro da vida. Senão você não poderá entrar nos céus. Alguém fala que Pedro, o apóstolo Pedro, é o chaveiro do céu. É mentira. Não existe isto. A chave dos céus estará com você se você aceitar Jesus Cristo e permanecer fiel a Ele durante todo o seu período até que o Senhor te chame. Então você também terá a chave dos céus. Você está com a chave dos céus. Você não pode perder ela. É se afastar dos caminhos do Senhor. É se desviar. Aí você perderá a chave dos céus. E então aí você não poderá entrar. A chave, ela tem um símbolo muito grande. Esta chave é através da sua obediência à palavra de Deus. Esta chave é através de você permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo na obediência à sua palavra. Nós vemos quando Jesus estava junto com os discípulos, uma multidão, e de repente Jesus falou algumas palavras e os homens rejeitaram, acharam aquelas palavras muito duras. E então alguns foram se afastando de perto do Senhor Jesus, e Pedro disse: Senhor, nós demoramos tanto tempo para juntar esse povo diante de Ti, agora Tu despede esse povo com palavras duras. A palavra de Deus, ela nunca é dura. É só nós termos obediência que ela vem diferente. E então Jesus olhou para Pedro e disse: você também quer ir junto com eles? Aí Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Ninguém mais tem palavras de vida eterna a não ser o Senhor Jesus. Então Pedro disse: para onde nós iremos? Então eu digo também para você, meu amigo, que está me ouvindo, para onde você irá após a morte? Após o Senhor Jesus te chamar, porque Ele chama todos os dias, e milhares estão indo para o abismo, milhares e milhares estão indo para a condenação eterna, mas também milhares e milhares estão indo para a salvação. Então, meu amigo, ouve, preste bem atenção e aceite Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode te dar vida eterna. Ele é o único que pode te salvar. Ele é o único que pode mudar a sua vida, transformar a sua família. Seja qual for a sua situação da sua família, está escrito na palavra de Deus que Ele veio buscar e salvar tudo o que se havia perdido. Sabe o que quer dizer? Isto é o bêbado, isto é o drogado, isto é o criminoso, isto é aquele blasfemador. Ele veio buscar, Ele veio salvar o ateu. Sabe por quê? Porque os bons não precisam de médicos. Os bons, aqueles que não estão doentes espiritualmente falando, não precisam de médicos, mas sim
Ele veio buscar aqueles que estão em angústias, em dores, em dificuldades, que não conhecem a Ele, mas ao conhecer, por isso é que nós pregamos a palavra de Deus, para o conhecimento das almas. Porque Jesus, Ele nos mandou, dizendo: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Está escrito na palavra de Deus, lá em São Marcos 16, está escrito: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer, medite bem, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. E muitas das vezes não creem. Sabe por que não creem? Porque a fé vem através de ouvir a palavra de Deus. Se você não ouve, a fé não pode chegar em você. Mas se você ouve a palavra de Deus, então você vai começar a entender o grande amor de Deus para com você. Por isso é que Ele morreu lá na cruz. Por isso é que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que Ele está sentado aos céus à direita do Pai. E de lá Ele está intercedendo pela humanidade. Meu amigo, aceite Jesus. Escute o meu conselho para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem dos seus familiares, para que você um dia não venha entrar em condenação e em juízo com Deus, porque não aceitou a palavra de Deus. Então você, como disse já, entrará em juízo e em condenação. E a condenação é terrível, meu amigo. Você ser condenado por um juiz na terra é terrível. Imagine ser condenado por Deus para pagar um preço eternamente. Amigo, nós vamos ouvir mais um hino e vamos oferecer esse hino para todos os amigos, todos os ouvintes. Meu irmão José, que está aqui também em Alto Paraná, para a família dele, para a esposa e para outros amigos que nós muitas das vezes temos e não lembramos do nome. Que Deus abençoe, mas aceite esse hino para o seu elevo espiritual, para a exaltação do nome do Senhor e também para o seu elevo espiritual. Ouça. Que a vida não é fácil, é difícil dia a dia, muitas pedras e espinhos espalhados no caminho, são intensas agonias, mas eu sei que desse jeito é a vida de quem sonhar. Tem os altos e os baixos, tem as vaias e os aplausos. Você perde, você ganha. Só se vale o que se tem nesse mundo de aparências. Se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome em evidência. Mas se algo der errado, e é coisa que acontece, os amigos vão embora. E quem mais te admirava, hoje já nem te conhece. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter
fé. Neste mundo de aparências, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome em evidência. Mas se algo der errado, que é coisa que acontece, os amigos vão embora e quem mais te admirava hoje já nem te conhece. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. Eu vou vencer, nem que o mundo se levante eu vou lutar até o fim. Eu vou vencer, pela fé a sorte vai sorrir pra mim. Eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer, eu não fiz a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou vencer. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. Eu vou vencer, é que o mundo se levante, eu vou lutar até o fim. Eu vou vencer, pela fé a sorte vai sorrir pra mim, vai. Eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer, eu não fiz a minha vida pra perder. Em o nome de Jesus eu vou vencer. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a Hora da Verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos nesse momento ouvirmos uma palavra com a evangelista Wanda e em seguida eu retornarei. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Mais uma vez aqui, mais um dia de bênção, de vitória que o Senhor nos concede para fazer a sua vontade. Eu queria falar só um pouquinho hoje de fé. Uma palavra bem pequena, mas que tem um efeito muito grande. Muito grande. Né? E o que é que significa fé? Fé significa confiança, credibilidade. Fé é um sentimento de crença, né? Você pode ter fé em muitas coisas, mas a verdadeira fé é aquela que nós temos em Deus. Nós precisamos dessa fé, e ter essa fé, essa confiança em Deus, porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, se você não tem fé, não tem como Deus agir na tua vida. Não tem como Ele fazer um milagre na tua vida. Não tem como Ele te ajudar a resolver os teus problemas. Fazer algo, aquilo que está fora do seu alcance. Tudo você tem que ter fé, né? Você tem que ter pelo menos um pouquinho, né? Como Jesus falou, do tamanho de um grão de mostarda, que acho que um dos menores grãos, se não for menor. Muito pequeno. Mas você tem alguma coisa. É pouco, mas você tem alguma coisa. Então, através dessa pequena fé, Deus pode multiplicar. Pode aumentar essa fé. Você tem que pedir a Deus.
eu peço muito a Deus, porque nós somos seres humanos, somos falhos, né? E às vezes você está passando por alguma dificuldade, alguma situação difícil, então a nossa fé, ela fica abalada, às vezes abala a nossa fé, né? Você fica meio que oscilante na fé, assim, né? Isso é até normal do ser humano, como eu já falei, porque nós somos falhos, mas pede para Deus aumentar a tua fé. Eu vou ler um versículo aqui. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em roxo, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé. Tá vendo a palavra? Tem que pedir com fé. Se pedir sem fé, não vai ver resultado. Para você ter um resultado bom, para agradar a Deus, para Deus fazer algo em teu favor, você tem que ter fé. Nem que seja pequenininha, mas você tem que ter alguma coisa. Você tem que ter um pouquinho de fé. O que é que a viúva tinha na casa dela quando o profeta chegou lá? Deus mandou ele lá, na casa da viúva. O que é que ela tinha? Um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Ela tinha alguma coisinha, pouquinho, mas tinha. Que ela ia fazer um bolinho, ia dividir para ela, o filho dela, depois eles iam comer e iam morrer. Por quê? Porque não tinha mais nada para comer. Era tão pouco que eles iam comer e iam morrer porque não tinha mais nada. Eles iam morrer de fome. Não tinha mais o que esperar. Mas Deus enviou o socorro. E ele chegou lá e perguntou o que era que ela tinha. Ela falou, só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Vou fazer um bolinho para mim e para meu filho. Nós vamos comer e depois vamos morrer. E o profeta falou, faz primeiro para mim. E aí? E a fé da mulher? Será que ela estava com fé nesse momento? Mas ela fez aquilo que o profeta falou. E o que é que Deus fez? Multiplicou o azeite. Tinha só um pouquinho. Deus multiplicou o azeite. Foi tanto azeite que ele falou, pede vasilha emprestado para os vizinhos. Então ela já tinha enchido tudo que tinha na casa dela, que pudesse encher de azeite, porque naquela época o azeite era algo precioso, né? Valia dinheiro. E ela foi pedir vasilhas emprestadas para o vizinho, porque as dela já não comportava mais tanto azeite. E o que aconteceu? Encheu-se tudo. E ela ficou com azeite, né, para seu consumo, e ainda vendeu do azeite para comprar outras coisas, né? E ninguém vive só de azeite. Então, por quê? Porque ela tinha um pouquinho. E ela fez com fé aquele bolinho. Ela foi obediente ao profeta. Por quê? Porque ela teve fé também. Porque se fosse outra falar, não, imagina, eu estou morrendo de fome aqui, eu e meu filho, eu ainda vou ter que dar comida para você. Vou dar meu pão para você, que nós já estamos aqui à beira da morte. Quer dizer, ela teve que ter muita fé para dar o bolo primeiro para o profeta. E o que é que Deus fez? Deus multiplicou aquilo que ela tinha um pouquinho. E a fé dela, Deus fez um mover muito grande na vida dela. Ela nunca mais ficou pobre. Ela nunca mais passou necessidade. E o azeite só parou quando acabou a vasilha. Quando não tinha mais onde colocar. Porque Deus não desperdiça nada. Deus dá aquilo na medida certa. Aquilo que você está precisando, Deus vai dar na medida certa. Deus não desperdiça nada, mas também não dá nada faltando. Ele dá conforme a tua necessidade. Eu acho que foi até daí que tiraram aquele dito popular. Deus dá o frio conforme o cobertor. Né? Então, Deus vai
atender às tuas necessidades, conforme a tudo aquilo que você precisa. Você tem que pedir com fé. Há pouco instante eu recebi uma notícia, uma boa notícia. Era algo que eu estava pedindo para Deus. Só que eu fiquei, né? Deus, tal e tal. Mas Deus usou uma pessoa para falar que era no tempo dele. Então você tem que ter fé e esperar o tempo certo. Porque o tempo certo, o tempo de Deus, o tempo certo, não é aquele que a gente pensa que é o momento certo. Muitas vezes parece ser o momento certo aos nossos olhos, mas para Deus não. Deus sabe o momento certo de agir na tua vida, de fazer aquilo que você precisa, aquilo que você está pedindo, no momento certo. Não adianta a gente querer se descabelar, se apavorar. Deus também não trabalha na ansiedade. Você fica ansioso aí, preocupado, não. Eu sempre, quando eu estou querendo ver alguns pensamentos negativos, eu peço a Deus para aumentar a minha fé. Sempre peço a Deus para aumentar a minha fé, para eu conseguir chegar até a hora de Deus fazer o milagre. Aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer. Então a gente tem que ter fé para esperar o processo de Deus. Esperar o tempo certo, tempo determinado. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, porque atravessarem no teu caminho vão ser prejudicadas. Deus vai tirar os impedimentos, mas Ele vai fazer aquilo que Ele quer na sua vida e na minha vida, no momento dEle. Parece que está tudo difícil, parece que está tudo escuro, parece que nada vai dar certo, parece que as coisas estão o contrário do que é para ser, mas só parece. Firma a tua fé no Senhor Jesus. Firma a tua fé. Muitas vezes Deus prova a nossa fé. Mas agora vai dar tudo certo. De repente as coisas começam a virar ao contrário. Mas não é. Muitas vezes é Deus provando a nossa fé. Não para Ele, porque Ele conhece o meu e o seu coração. Deus não precisa provar nada para Ele. É para nós mesmos, para saber até onde vai a nossa fé. Isso aí é experiências com Deus. Jó, por exemplo. Jó, Deus sabia muito bem que era Jó. E o diabo também. Só que Deus sabe mais. Sabia muito mais. Porque Deus sabia que ele não ia negar. Deus não ia negar. Jó não ia negar Deus. Mesmo passando por dificuldades. Já o diabo não sabia. Ele achava que Jó só adorava a Deus, só era fiel a Deus, porque Deus dava bens materiais a ele. Porque Jó era rico. Deus sabia que não era. Deus conhecia o coração de Jó. Deus deixou Jó ser provado, não para provar para Deus, porque Deus conhecia. Para provar para o inimigo das nossas almas. Para provar para o diabo que estava querendo acusar Jó. Como ele não tinha nada para acusar, ele estava procurando alguma coisa, mas aí ele não achou nada, porque Jó era uma pessoa íntegra, reta, sacrificava por ele, sacrificava pelos filhos, se preocupava se os filhos não estavam fazendo alguma coisa errada perante Deus. Então ele era uma pessoa correta, justa, mas o inimigo não se contentou com isso, né? Foi falar para Deus que ele só era fiel porque ele tinha bens materiais. Então o que é que Deus fez? Para provar para o inimigo, não para Deus, porque Deus já conhecia o coração de Jó. Sabia que o coração dele não estava nas riquezas. Então Deus tirou tudo que ele tinha, tudo. Bens materiais, esposa, filhos, ainda deixou em carne viva. Quem suportaria passar por isso hoje? Tem que ter muita fé. E os acusadores no ouvido dele, até a sua própria mulher mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. E o que ele falou? Né? Na hora que Deus estava abençoando, estava bom. Agora que Deus parou de abençoar, agora vai largar Deus? Vai amaldiçoar Deus? Não. Ele manteve a fé dele, a integridade dele perante Deus. E o que Deus fez?
Deus tirou, no tempo de Deus, tirou ele daquela situação de podridão, porque diz que ele já estava podre, né, de tanta ferida que tinha no seu corpo, que ele se coçava até com cacos de telha. Tirou ele daquela situação, deu esposa, deu filhos e deu os bens materiais, tudo de volta. Diz que deu até em dobro. Por quê? Porque Jó não negou a Deus nem na hora da adversidade. Porque o que Jó passou, eu acredito que nenhum de nós aguentaria passar e se manter com a fé que ele se mantinha. Eu acredito que não, porque é muita coisa. Você perder 10 filhos, perder tudo, ainda ficar numa situação deplorável, tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé em Deus. Mas o inimigo foi envergonhado, porque mesmo assim, pessoas buzinando no ouvido dele, mesmo assim ele não desanimou de Deus, não desistiu, não perdeu a sua fé, não perdeu a sua convicção em Deus. Então, para ele, Deus foi Deus no momento de alegria, no momento de bonança, no momento de tristeza, no momento de dor, de perda. Ele não negou o nome de Deus. Ele se manteve firme e fiel na sua fé, na sua integridade. Por isso que Deus se agradou dele, deu tudo de volta, deu até em dobro. O inimigo foi envergonhado. Aleluia, Jesus. Deus é fiel. Então, que Deus abençoe os irmãos. Até quarta-feira, se Deus quiser. Né? Que medite bem nessas palavras. E fiquem na paz do Senhor Jesus. Passo para o pastor Paulo. Ouvintes amigos, nós estamos chegando ao final deste programa. E nós mandamos um abraço a todos, amigos, todos ouvintes. Quantos minutos faltam? 6. Nós estamos ao término do programa, mas nós vamos ouvirmos mais um hino para o seu elevo espiritual. E nós queremos deixar um abraço para todos os amigos, todos os ouvintes. Continuem nos prestigiando, que Deus abençoe a todos. Vou falar umas palavras aqui com Deus rapidamente. Dizendo: Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que a tua bênção esteja na vida de cada um dos teus filhos, que ouviram esta programação, também aqueles que não puderam ouvir, Pai. Senhor, sob o poder da tua palavra, faz maravilhas na vida de cada um, curando, libertando, salvando. Meu Deus, sob o poder da tua palavra, a tua bênção, Senhor, esteja na vida de cada um, para a glória e honra do teu santo nome. Cura, Senhor, liberta, salva. E nós te agradecemos. E vamos ouvir mais um hino para o seu elevo espiritual. Que Deus abençoe. Ouçam. Teve um sonho e contou. Você pode sonhar e Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar.